pessoal, sejam bem-vindos a mais uma edição do Summit Cidades Podcast. Meu nome é Michele Nunes e eu serei a apresentadora de hoje. Hoje nós vamos conversar com o Marcelo Natali, que é sócio da BN3 e que é o sócio fundador do Compol, Congresso de Comunicação Política, realizado com o Summit Cidades. Seja muito bem-vindo, Marcelo. É uma honra estar aqui no podcast do Summit. Já venho acompanhando os últimos episódios que vocês estão gravando, alguns cortes, e fiquei muito feliz com o convite. Muito obrigada. Então, vamos começar, né? O Compol, ele nasceu e cresceu muito rápido. Várias edições que foram realizadas aí ao longo de 2023, já tivemos algumas edições aí em 2024 pelo país inteiro. Como é que surgiu essa ideia de unir e de valorizar a comunicação dentro da política? Olha, Michele, na verdade o Marcos, que é um dos organizadores, ele já tinha me provocado, acho que um ano antes, assim, o Compol nasceu em junho do ano passado, junho de 23, mas assim, ele nasceu nesse dia, mas ele foi gestado nos 6 meses anteriores ao evento. No ano anterior, o Marcos, que eu, como falei, talvez seja o pai do nome Compol, quem pensou no produto em si, me provocou sobre isso um ano antes, e eu fiquei naquela, poxa, será que vale a pena? Mas, sendo muito franco, eu nunca tinha ido a um grande evento de comunicação política. Em fevereiro do ano passado, eu sou convidado para palestrar num evento chamado Reboot, em Brasília, que é, na minha opinião, um dos principais eventos da América do Sul inteira de comunicação política. E lá você tem, e que me chamou muita atenção, profissionais falando para os seus pares. Não é uma questão, não é um curso, não é uma aula, um workshop. É um momento de troca de conhecimento, de cases, de experiências entre profissionais de comunicação. Também vão políticos, também vão assessores, mas vira no fim um grande caldo de relacionamento, de networking e de pessoas que não necessariamente, como eu falei, são professores de comunicação ou são super estrategistas. Mas que são aquelas trocas das vivências que passam por Exatamente, situações exatamente. semelhantes, enfim, né? É gente que constrói a comunicação no dia a dia. A gente, nesse ano, Michele, nós vamos ter 300 mil candidatos, pelo menos, no Brasil. É um número, parece exagerado, ele não é. Nós temos 5 mil municípios, bota aí 50 candidatos a vereador por cidade, então já são 250 mil. Bota 2 candidatos a prefeito em cada cidade, já são mais 10 mil. Então, quer dizer, é muito possível acreditar que nós teremos aí mais de 300 mil candidaturas. Eu acredito que bem mais, mas para não errar 300 mil. Essas pessoas vão buscar na comunicação ferramentas para a comunicação eleitoral. Se eu falar de prefeituras, nós temos 5 mil prefeituras. Nós temos 5 mil, pelo menos, profissionais responsáveis pela comunicação de governo no Brasil. No mínimo. Nem estou contando as casas legislativas, nem estou contando... Quer dizer, é um mercado gigantesco de pessoas que muitas vezes não tiveram até suporte para ocupar esses espaços. Às vezes fizeram uma faculdade de jornalismo, às vezes vieram da publicidade, mas chegam para essa comunicação governamental com pouca referência, com pouca fonte de troca de experiência. E acho que, e te respondendo já do Compol, quando eu volto do Reboot, eu ligo pro Marcos e falo, cara, vamos fazer aquele negócio que vai dar certo. E apostando muito nisso, de que não era para ser um palco de grandes estrategistas apenas. Era para ter grandes estrategistas e era para ter o profissional mais júnior, era para ter o assessor, era para ter o secretário de comunicação daquela cidade que, na verdade, nem tem secretário de comunicação, que é um diretor de imprensa lá, ou alguém lotado no gabinete do prefeito, mas que, no fim das contas, cuida da comunicação de governos inteiros. Vale destacar, né, Michele, a gente tem um aprendizado da pandemia. A pandemia evidenciou muito isso. Muita gente olha a comunicação como uma despesa. A despesa. A comunicação mal feita, ela é um problema para os governos, para as cidades. Não dá para pensar hoje uma cidade, um governo, qualquer tipo de instituição que funcione, que comunique mal. Exato. Nós somos seres comunicacionais, a gente comunica o tempo todo. Sim, né? e chega a ser uma área, na verdade, né? Total. Claro, não como o mesmo peso, mas é uma área que permeia todas as áreas, porque... Dá um exemplo, se você está com uma campanha de vacinação, por exemplo, que é ligada à área da saúde, se a comunicação não entra, se ela não é efetiva, a população não fica sabendo. Então, assim, esse é um exemplo, né? E da mesma forma, se está tendo lá um buraco na rua, se vai ser feito um calçamento, então a comunicação ela precisa estar muito bem alinhada com esses propósitos. E a gente passou por esse processo aí de transformação, não só em função da pandemia, mas de acelerado alguma forma, por ela. exato, de alguma forma as redes sociais, a gente
pode dizer que ainda são ferramentas recentes, a gente está sempre atualizando a maneira de comunicar dentro das redes, então é interessante que tenham, né, o Compal ele traz profissionais de um período anterior a isso, os profissionais que estão atuando bastante no mercado, mas também aí os estagiários, jovens que são estudantes, que estão começando, né, a sua carreira dentro da comunicação. Por isso que eu acho que é um evento que deu muito certo e tem dado certo em todas as regiões. Perfeito. Eu acho que tem um gancho aí que é muito interessante, né? Essa questão da mistura geracional, do novo com, não vou chamar de velho, do mais experiente com menos experiente, existe um caldo muito interessante aí. Quando a gente fala de comunicação, existe uma tendência, uma sedução muito pelo ferramental. Qual é a ferramenta nova? Se é o WhatsApp, se é o TikTok. Mas eu acho que quando a gente olha para a comunicação dando um passinho para trás, está muito mais ligado às coisas que não mudam no processo de comunicação. E eu acho que o Compal tem sido eficiente nisso, nas edições regionais, nas voltas pelo país que a gente tem dado, em mostrar isso. Que quando eu junto lá um profissional sênior que fez campanhas nos últimos 30 anos, e esse cara vem falar para nós sobre mensagem, sobre emoção, sobre gestão de crise, eu acho que tem aprendizados aí que não estão nos livros e não estarão, porque a comunicação muda muito rápido, como eu falei, as ferramentas mudam muito rápido, mas essencialmente a ferramenta, o WhatsApp, o TikTok ou o Fotolog lá atrás, no fundo é sobre gerar conexão, é sobre fazer as pessoas prestarem atenção na mensagem e que elas absorvam essa mensagem, que faça sentido, que gere reação nelas. Então, é um processo em construção e que anda junto também com a evolução do mercado de comunicação como um todo. Um mercado que cada vez é mais especializado e menos generalista, menos, vamos falar de comunicação. Antigamente podia vir um guru com todas as soluções. Hoje esse guru não existe. Hoje existem especialidades, quem é muito bom em assessoria de imprensa não é a mesma pessoa que é muito boa em performance, e não é a mesma pessoa que é muito boa em posicionamento, e não é a mesma pessoa que é muito boa em gestão de crise. Tem profissionais que transitam melhor nas áreas, mas, em linhas gerais, é um mercado de especialização. O que eu ia perguntar era a respeito disso. Assim, a gente sabe que, bom, comunicação não é uma ciência exata, então, muitas vezes o que dá certo para um não dá certo para outro, e até vocês que estão rodando, né, por todo o país, podem ver que alguns fatores são bem diversificados a respeito de linguagem, de comunicação, das ferramentas, enfim. Mas o que existe em comum em relação ao que é tendência hoje no mercado? Boa pergunta, Michele. Eu acho que tem um ponto que é muito importante. Nós temos que ter sempre claro que esse processo de comunicação, e especialmente nos eventos do Compal, ele não está ligado a um conteúdo programático, a um curso. Eu acho que se a gente traz um profissional para falar para pares dele, num tom de que ele tem algo a ensinar, ensinar no sentido mais escolar do processo, do tipo, olha, hoje eu vou ensinar vocês a fazer gestão de crise. Eu acho que esse é um caminho que a gente não seguiu e nunca vai seguir. Eu acho que o caminho da comunicação hoje é mostrar o que funcionou, é mostrar como eu fiz em determinado lugar. Porque, como tu falou muito bem, as realidades do Brasil, quando a gente fala de comunicação, é muito diferente fazer comunicação, vamos lá, na Prefeitura de São Paulo ou na Prefeitura de São Joaquim. São desafios totalmente diferentes que podem sim buscar referências, buscar elementos em outras partes do Brasil e até em outras partes do mundo do que funcionou e do que não funcionou. Mas, em última instância, é como se a gente tivesse todo mundo na mesma tempestade, mas nem todos estão no mesmo barco. Uns têm um barco com uma tripulação gigantesca, outros estão com um barquinho remando sozinho, sabe? Se a gente pegar hoje o perfil da assessoria de comunicação no Brasil, a maioria dos profissionais, tranquilamente 60%, 70%, são urgências. São pessoas que o cara publica, fotografa, edita, ele faz tudo. Faz tudo. Ele faz tudo. E aí eu vou te perguntar, assim, nessas andanças, talvez o fator comum desse assessor, né, principalmente esse em lugares menores, prefeituras menores, ele precisa ser ouvido? Esse não é um fator comum, talvez? Com Porque certeza. você disse, né, que quem participa normalmente não vai só para um professor indicando qual é a fórmula em si. As pessoas também participam? Como é que é essa troca? Eu te falei, eu acho que é uma mudança do mercado como um todo, do mercado de comunicação, política, institucional, pública, um modelo em que cada vez mais a comunicação vai estar, e isso é um movimento sem volta, na ponta. Vai estar no profissional que está do lado do agente público. Vamos lá. Acontece um episódio como aconteceu agora em Petrópolis, um episódio climático grave,
Quem vai conduzir essa comunicação? Vai ser um super estrategista ou quem está ao lado do prefeito naquele momento? Não dá tempo. Vai chover hoje à noite, o tempo virou, a Defesa Civil mandou alertar, saiu o alerta, e a partir daí eu estou reagindo às pautas, né? A partir daí eu estou comunicando, alertando, prestando serviço através da comunicação. Isso vai ser feito por quem está na ponta. O desafio, e aí do Compol, e aí eu vou até extrapolar um pouco o nosso escopo do Summit Cidades, de todos os eventos de comunicação, de todos os eventos que debatem hoje o governo, porque todo evento que debate hoje cidade, debate comunicação. Por quê? Vamos lá, deu uma crise, temos uma inundação no município. Teve um deslizamento. A comunicação estará presente. A comunicação vai fazer parte desse processo para que a população seja mais protegida, para que ela receba um melhor serviço. Para que seja uma fonte oficial daquele, né? Porque exatamente. Hoje nas redes sociais você vai ter várias pessoas que vão estar falando muitas coisas e a gente precisa, sim, ter um canal que realmente fale o que está acontecendo, que seja transparente, enfim, né? Tanto na credibilidade, né, da informação oficial, mas também no seguinte aspecto, de que, exemplo, poxa, tal rua está interditada, não evite tal caminho, não vá por ali, sabe? São coisas que às vezes parecem sutis, mas é tudo comunicação. E uma comunicação que funcione numa cidade vai tornar uma cidade melhor para se viver, vai gerar impactos positivos para a população, sem dúvida nenhuma, de forma muito mais horizontal do que qualquer outro tipo de investimento. Vou frisar, bater nesse ponto. A pandemia foi um aprendizado. Por quê? Porque governos que comunicaram melhor conseguiram não apenas evite contato com as mãos, lave as mãos, muito mais do que isso. Conseguiram reduzir índices de mortalidade, conseguiram conduzir a população num momento de total ausência de informação e de credibilidade. Os governos foram, naquele ponto, uma âncora de tipo assim, ó, até no seguinte sentido, posso sair de casa hoje ou não posso sair de casa? O comércio estará aberto ou não estará aberto? Então, foram muitos os desafios. Porque cada cidade, né, tomou... Cada cidade com a sua regra. Nós tivemos medidas bem diferentes, cidades muito próximas. Então, saber comunicar e informar corretamente ali fez toda a diferença. Totalmente. E aí eu já te pergunto a respeito, né, o Summit Cidades é um evento que agora já está na sua 4ª edição. Teremos a 2ª edição já confirmada aí do Compol Brasil, né? A comunicação como uma área mesmo que permeia todas as outras. Como é que ela pode contribuir para que a cidade seja uma cidade inteligente, uma cidade eficiente, uma Smart City? A comunicação hoje ela é uma área que ela permeia todos os aspectos da governança, todos. Eu não consigo imaginar uma pasta de governo, nenhuma, que hoje não precise de comunicação. Se a gente falar de saúde, comunicação está diretamente ligada. A gente pode ver isso com a questão da dengue. A gente não consegue combater a dengue comprando mais medicamentos ou melhorando os hospitais. Também passa por aí. Mas essencialmente passa por conscientizar as pessoas de que eu não posso ter água parada. Quando eu falo em segurança pública, a mesma coisa. A comunicação está diretamente ligada. Em todos os aspectos, orientativo, de alerta, em todos os sentidos. Todas as áreas, segurança, educação, enfim. Tudo, se a gente fala de educação, se a gente fala de obras, não importa o setor que eu passe, a comunicação faz parte do processo de governar. Isso é fato. Como eu te comuniquei antes, como eu comentei contigo antes, não existe prefeitura ou bom governo que faça um grande trabalho e comunique mal. Se ele comunica mal, ele não faz um grande trabalho. Não só no aspecto de popularidade, da população perceber o trabalho, porque isso muitas vezes se confunde, sabe, Michele? Da galera, não, a comunicação vai fazer propaganda do governo. Não, não é. É muito mais. Às vezes, e aí que tá, a comunicação extrapola a peça que vai para a TV, um spot que vai para o rádio. A gente está falando de uma coisa muito maior do que isso. Está falando de comunicar com clareza, orientar, dar segurança, manter credibilidade. E eu não consigo imaginar um governo hoje, nos dias de hoje, que não consiga comunicar credibilidade e governe com plenitude. Isso não existe. E os gestores, eles estão preparados? Eles estão conscientes ou ainda é um processo? Eu acho que a gente nunca estivemos melhor do que hoje nesse sentido. Eu acho que já evoluiu muito. Eu acho que hoje, até por uma pressão da população, existe uma pressão maior. Eu vou te dar um exemplo que a gente não citou aqui, mas a própria questão da transparência está ligada à comunicação. Né? Como é que eu falo de transparência sem comunicar? Se eu não sou capaz de mostrar para o cidadão onde eu invisto o dinheiro dele, como eu invisto, por que foi investido, quanto foi investido, isso é tudo comunicação. Então, acho que está mais claro que isso é importante para a população e o gestor público, ele reflete isso. Ele simplesmente ele entende que se isso é importante para a população, tem que ser importante para o governo. E como eu falei, o aprendizado dos últimos eventos, as últimas décadas talvez, mostram isso, que a gente não tem como não trabalhar comunicação
vou puxar um último aspecto para não me estender muito, mas a questão de Mariana, por exemplo, é um grande case de comunicação. É um grande case, é um triste case, mas Sim. é um grande case de comunicação. Porque é aquela coisa, mas a comunicação servia para dizer quem foi achado vivo ou não. Mas olha só, para quem está esperando essa notícia, tem informação mais importante do que essa naquele momento, e a gente vai deixar esse papel para a imprensa não vai acontecer. Você precisa ter o governo tomando a frente, ter responsabilidade na comunicação, ter coordenação, ter comando. E aí eu acho que esse gestor, daí não o público, não só o gestor público, mas o gestor da comunicação desses municípios, tem que seguir se empoderando, se capacitando, buscando referência, buscando até networking para consultar nessas horas. Eu sou uma pessoa que, por exemplo, trabalho na comunicação política e se aperta o meu sapato, eu ligo para um colega e falo, cara, tu já viveu isso aqui? Como é que tu lidou aí? Sabe, eu acho que é nesse ponto que o Summit Cidades, que o Compol mais pode colaborar com esse gestor público. E eu acho que esse ponto é um ponto-chave que, não sei se os outros participantes aqui do podcast vão comentar, mas eu queria comentar. O palco desse evento talvez seja 15% do evento, sabe? As pessoas às vezes olham, mas quais são os palestrantes? Os palestrantes são sensacionais. A gente está falando aí, o que eu conheço da programação desse ano do Summit é sensacional. A do Compol foi eu que fiz, então eu sou suspeito para falar. Eu ia perguntar o que a gente pode esperar isso. Vai ser fantástica a programação, só que eu acho que o palco talvez seja 15% do evento. Eu acho que, pelo menos pela experiência do ano passado, esse evento está nos corredores, ele tem alma, ele tem vida nos corredores. A gente tem network, a gente tem conversa. Cara, eu cheguei em casa a última vez lá com um bolo de cartões, assim, é uma coisa que realmente é um evento que conecta quem estava no dia a dia das cidades. Na feira conecta prestadores de serviço para essas cidades. E a gente está falando aqui de serviços inovadores, a gente está falando de empresas com viés de inovação, com viés de tecnologia. E tem, por último, a questão da capacitação, que está ali também, que é importante. Mas que eu quero destacar assim, ela é importante se você tiver o resto. Sim. Acho que é um caldo que vem junto. É um conjunto de fatores Exatamente. que faz toda a diferença. Então, exatamente. Infelizmente, hoje nosso papo já está terminando, foi super rápido, mas daqui a pouco nós teremos o Compol, segunda edição do Compol Brasil, junto com o Summit Cidades, que será nos dias 24, 25 e 26 de junho. Os ingressos já estão à venda no summitcidades.com.br. Eu agradeço mais uma vez a sua presença, Marcelo. Foi um prazer, Michele. Parabéns e continuem nos acompanhando também nas redes sociais, tanto do Summit Cidades, quanto nas redes sociais do Compol também. Maravilha, contem conosco. Fica o convite para todo mundo estar conosco no Compol, no Summit Cidades. Como eu falei, é uma oportunidade única. Nós estamos num ano que a comunicação política vai estar em evidência, um ano em que as comunicações de governo serão cobradas com regras novas, com questões legais de como fazer e por que fazer. Nós temos um palco que a gente não comentou aqui, que é o Licitação só de licitações. Então, é um ambiente que para um gestor municipal não dá para ficar de fora. Acho que quem perdeu no ano passado vai ter oportunidade esse ano de correr atrás do prejuízo, porque vai ser sensacional. Obrigado pelo convite e contem comigo. Então tá, nos vemos lá e contamos com vocês então. Estaremos todos lá no Summit Cidades. Muito obrigada.